E, em nome do Sindicato dos Advogados, agradecer a presença da desembargadora Gisele Bondim, da doutora Raquel, juíza de trabalho, e da doutora Silvia Correia, professora e advogada, que gentilmente aceitaram aqui o nosso convite. Não poderia também deixar de agradecer a todos os colegas da direção do Sindicato dos Advogados, em especial ao nosso presidente, doutor Álvaro Quintão, o esforço pessoal, juntamente com nosso querido tesoureiro Cláudio Goulart, fizeram com que esse seminário se tornasse um marco na história do nosso sindicato. E gostaria também aqui de registrar que os diretores de sindicatos, incentivando as poucas mulheres que compõem a direção, foi criado, pela primeira vez na história, a Comissão de Mulheres do Sindicato dos Advogados, na qual eu tenho o prazer de presidir. Eu tive a honra de palestrar no último painel desse seminário, abordando dois assuntos de suma importância que diz respeito ao trabalho insalubre da mulher gestante e lactante, bem como a prescrição intercorrente. Destaquei as incongruências do trabalho insalubre para gestante e para lactante, considerando os efeitos danosos para ela e para o bebê, que são percebíveis nem sempre de forma automática, mas apenas com o tempo. Tenho a honra agora de convidar a doutora Gisele Bondim, desembargadora da região, da primeira região. Antes, gostaria de parabenizar o Sindicato dos Advogados do Rio pela organização do evento, indispensável diante das inovações trazidas ao direito do trabalho pela Lei 13.467 e agora também pela medida provisória 808, que, por sinal, já recebeu mais de 800 emendas. Na verdade, o que a reforma trabalhista provoca de imediato é uma imensa insegurança jurídica. Serão necessários muitos anos, se não décadas, até que haja um mínimo consenso sobre as alterações. Isso se elas resistirem ao tempo e ao ímpeto do Executivo e do Legislativo. E não estou tentando adivinhar. Ao início da minha fala, mencionei a Lei 13.467 de 2017, a medida provisória 808 de 2017, editada poucos dias após a vigência da lei, e suas mais de 800 emendas. Portanto, doutoras e doutores, voltamos ao tempo em que cada juiz do trabalho tinha sua CLT própria. Fica muito claro que a reforma da legislação trabalhista é uma tentativa de desmonte do direito do trabalho, naquilo que ele possui de melhor, que é o seu objetivo de reequilibrar a força dos seus atores, possibilitando uma relativa paridade de armas entre empregado e empregador. A legislação nova, em diversos temas, afronta a Constituição da República, as convenções internacionais de direito do trabalho e mostra-se incompatível com a própria legislação ordinária e os princípios que informam o direito e o processo do trabalho. Parabenizo o Sindicato dos Advogados pela iniciativa. É muito importante esse evento, um auditório lotado, todos interessados em saber as confusões da reforma trabalhista. Não há quem se sinta seguro, considerando que a reforma entrou em vigor no dia 11, passando a vigência no primeiro dia útil subsequente, que era o dia 13, já no dia 14, uma medida provisória, e já temos notícia de que são mais de 900 emendas sobre essa medida provisória. Sem dúvida nenhuma, aqui foi uma defesa da justiça do trabalho, uma defesa dos princípios que instruem o direito do trabalho, as normas constitucionais. Esse evento é um evento que marca a preocupação, a resistência dos advogados, a luta pela justiça do trabalho, a luta pelos direitos trabalhistas. Está de parabéns o sindicato. No início desse evento,
Eu, fazendo uma brincadeira, eu disse que todos os palestrantes, a maioria das pessoas aqui, eram pessoas progressistas. O ministro Augusto, né, respondendo essa brincadeira, disse que estava com dificuldade de saber se ele era progressista ou conservador em dias de hoje. E essa semana, procurando algumas coisas sobre exatamente o que era ser conservador, o que era ser progressista nesse momento, eu achei alguns trechos de um livro que eu gostaria de ler, não mais do que 1 minuto, não precisa nem levantar a placa de 5 minutos, não. Os trechos dizem o seguinte: os economistas clássicos mantêm ainda, na defesa do interesse do capitalismo moderno e contra a evidência de todos os fatos, a crença nas virtudes da liberdade do trabalho, não admitindo regras, nem normas legais que fixem as bases do contrato entre o empregador e o empregado. Dizem esses economistas, o homem é livre, argumentam, tem o direito de vender o seu trabalho pelo preço e nas condições que quiser. Esquecem esses economistas que na vida individual moderna, essa liberdade de trabalho só tem gerado a pressão e a miséria, a opressão e a miséria, a exploração do operariado e seu rebaixamento progressivo. Hoje, ninguém contesta o quanto influi a inexorável lei da concorrência na remuneração do trabalho operário, e isto basta para desfazer o encanto ilusório da liberdade do trabalho. Ademais, o trabalho, como todas as mercadorias, superabunda no mercado. Daí resulta que, indo o oferecimento além da procura, impõe-se a lei da concorrência pelo menor preço. O que se passa entre o comerciante dá-se com os operários. Eles se sujeitam a condições rígidas, até onde possam suportar o peso do trabalho que lhes é exigido pelo salário possível. Essas consequências iniludíveis e tremendas da liberdade do trabalho indicam a necessidade de regular-se, no interesse do trabalhador e sem prejuízo ao industrial, as condições em que aquele venderá o seu esforço consciente. É preciso admitir e legalizar o contrato de trabalho até as maiores minuciosidades, levando em conta o tipo de indústrias e as circunstâncias do lugar, fixando 3 condições básicas: preço do trabalho, duração do trabalho e qualidade do trabalho. Este é um texto moderno, é um texto progressista, é um texto que nós podemos defender hoje. E ele foi escrito na obra Apontamentos de Direito Operário, por Evaristo de Moraes, em 1905. Quando a gente discute hoje se hoje nós somos progressistas ou somos conservadores, nós precisamos questionar o que nós estamos defendendo. Este é um discurso progressista, mas pelos atuais economistas seria conservador. Que sejamos, então, conservador na defesa do direito do trabalho. Eu gostaria apenas de agradecer agora a presença de todos, em especial dos palestrantes, que de forma gratuita, voluntária, se dispuseram a participar com os advogados, procuradores, sindicalistas e com todos que ficaram aqui hoje um dia inteiro, já são quase 19 horas, numa sexta-feira, família esperando, o chopp esperando, e a gente ainda continua aqui. E em agradecimento especial à diretoria do sindicato, eu gostaria de convidar todos os diretores do sindicato para que viessem à frente, para que tirássemos uma foto do evento, para guardarmos para o futuro. Muito obrigado.